Se você assistiu a Suits, com certeza ouviu essa frase pelo menos uma dúzia de vezes. Sou dona, sei de tudo. No começo da série, parece só um superpoder meio bobo de sitcom, né? A secretária perfeita que sabe de tudo, ouve tudo, antecipa os passos do chefe e de quebra farmou aura desde o primeiro episódio. Ela anda como se fosse a dona do escritório. E convenhamos, metade das vezes ela era mesmo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que quase ninguém faz. O que existe por trás dessa máscara de perfeição absoluta? Será que ser a pessoa mais indispensável do mundo é uma habilidade real ou um mecanismo de defesa pesado para esconder as próprias frustrações? Hoje nós vamos destrinchar a mente de Dona Paulsen. Vamos parar de olhar para ela só como a engrenagem que faz o Harvey funcionar e vamos entender a psicologia real, os traumas, as qualidades absurdas e os erros fatais da personagem mais complexa e às vezes mais injustiçada de Suits. Prepara o café, porque o que a gente vai descobrir aqui vai mudar completamente a forma como você assiste a série. O mito por trás do eu sou a dona. Para entender a dona, a gente precisa primeiro dar o braço a torcer. A inteligência emocional dela é fora da curva. Enquanto Harvey e Louis Litt usam o QI elevado e o conhecimento bruto da lei para esmagar oponentes, a dona joga em outro campeonato. O tabuleiro dela é o comportamento humano. Ela lê microexpressões, tom de voz e linguagem corporal, como se as pessoas fossem um livro aberto. No episódio 1 da primeira temporada, quando o Mike Ross entra na empresa fingindo ser um advogado formado em Harvard, a dona saca que tem algo errado em segundos. Mas ela também lê o Harvey. Ela sabe que o Harvey precisa de alguém que o desafie e não de mais um robozinho engravatado. Ela deixa o Mike passar não porque foi enganada, mas porque leu a dinâmica psicológica que mudaria a vida do chefe dela. Esse superpoder tem nome na psicologia: empatia cognitiva. É a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender exatamente o que ele está pensando ou sentindo, sem necessariamente se deixar abalar por aquilo. A dona usa isso para mapear o escritório. Se o Louis está prestes a ter um ataque de ansiedade e estragar um acordo, como acontece frequentemente nas primeiras temporadas, a dona intercepta. Ela sabe quando dar um esporro que bota o Louis no lugar dele ou quando dar o acolhimento que ele nunca recebeu da família. Ela se tornou a bússola moral e emocional da Pearson Hardman. Em um ambiente infestado de homens, com o ego do tamanho de um arranha-céu de Nova York, a dona era a única que conseguia desarmar as bombas antes que elas explodissem. Mas aqui é que está o grande problema. Quando você passa 100% do seu tempo decifrando e consertando o emocional dos outros, quem é que cuida do seu? A armadilha do Salvador e o ego de vidro. É aqui que a nossa análise psicológica começa a ir fundo. Esse jeitão da dona de eu sei de tudo e eu resolvo tudo não é 100% natural. Ele é um comportamento moldado. Ao longo da série, descobrimos que o pai da dona, James Paulsen, introduzido no episódio 7 da quinta temporada, é um homem bem intencionado, mas que passou a vida se metendo em negócios ruins e esquemas financeiros duvidosos. Crescer com um pai financeiramente instável e emocionalmente vulnerável faz com que a criança desenvolva o que a psicologia chama de parentificação. A dona teve que aprender muito cedo a ser a adulta da relação, a ler os ambientes para saber se a família estava em perigo ou se o pai ia quebrar de novo. Ela desenvolveu esse radar ultrassensível como uma tática de sobrevivência. Quando ela entra para o mundo corporativo e se alia ao Harvey, ela transfere esse padrão. O Harvey é um poço de traumas de rejeição por causa da mãe dele
e a dona assume o papel de salvadora. Ela se torna o escudo dele. No episódio 10 da segunda temporada, quando Hardman tenta retomar a empresa e o clima está um caos absoluto, a dona se mantém firme, feito uma rocha. Ela se alimenta da dependência que o Harvey tem dela. Mas o tiro sai pela culatra. De tanto ouvir que é perfeita, a dona passa a acreditar na própria ficção. Ela desenvolve um complexo de salvadora. Ela acha que nenhuma regra se aplica a ela, porque ela sempre sabe o que é melhor para todo mundo. E é exatamente essa arrogância disfarçada de eficiência que quase destrói a vida dela e a da empresa. Se você quer ver a máscara da dona cair de verdade, a gente precisa viajar até o episódio 15 da quarta temporada e o início da quinta temporada. Esse é o arco de virada dramática da personagem. A dona querendo ajudar o Mike e provar que conseguia resolver um problema sozinha, decide conseguir um documento de forma ilegal com um contato. Ela é pega. O promotor vai atrás dela com acusações criminais reais. Pela primeira vez na série, a dona não está no controle. Ela não consegue prever o próximo passo do oponente e a sua inteligência emocional não serve para nada contra o peso da lei. A reação dela a essa crise é fascinante para os psicólogos. Ela desaba por completo. Por quê? Porque a identidade dela estava totalmente ancorada na utilidade. Para a dona, o valor dela como ser humano dependia da sua capacidade de ser útil para o Harvey. Quando ela erra e se torna um fardo, o mundo dela cai. É o clássico caso de autoestima condicional. Ela só se ama e só se respeita quando está performando perfeitamente. A reação do Harvey a essa crise também é um gatilho brutal para ela. O Harvey tenta protegê-la do jeito dele, sendo pragmático, frio e focado na lei. Mas a dona não precisava de um advogado naquele momento. Ela precisava do homem por quem ela sacrificou 12 anos da vida dela, demonstrando vulnerabilidade e apoio emocional. Como Harvey é um evitativo clássico, ele se fecha. E o que a dona faz? Ela toma a decisão mais radical da sua vida até ali. Ela se demite do cargo de secretária do Harvey e vai trabalhar para o maior rival dele no escritório, o Louis Litt, episódio 1 da quinta temporada. Isso não foi só uma mudança de mesa, foi uma tentativa desesperada de quebrar o ciclo de codependência. A dona percebeu que estava apagando a própria existência para fazer a luz do Harvey brilhar mais forte. Ir trabalhar para o Louis foi um teste de realidade. Ela precisava saber se a dona existia longe do reflexo do Harvey Specter. E o Louis, que sempre a idolatrou, era o terreno perfeito para ela inflar o ego de novo. O elefante na sala, a dinâmica com Harvey. A gente não pode fazer um raio-x da dona sem falar do elefante na sala que pesa 3 toneladas. A tensão romântica e psicológica entre ela e o Harvey. Eles passaram mais de uma década fingindo que eram apenas parceiros de trabalho extraordinários. Mas o que existia ali era uma relação de codependência. A dona funcionava como o hemisfério direito do cérebro do Harvey. O Harvey toma decisões baseadas em lógica, poder e vitória. A dona traduzia o mundo humano para ele. Ela dizia quando ele estava sendo um idiota, quando precisava pedir desculpas e quando estava prestes a cruzar uma linha moral sem volta. Em troca, o Harvey dava para ela proteção, status e a segurança financeira que o pai dela nunca conseguiu dar. Mas essa troca cobrou um preço caríssimo da dona. Durante anos, ela boicotou a própria vida amorosa. Todos os namorados dela sabiam que vinham em segundo lugar. Se o Harvey ligasse às 3 da manhã por causa de um cliente, ela levantava e ia.
ela colocou a própria vida em pausa para ser o suporte de um homem que se recusava a amadurecer emocionalmente. No episódio 10 da 7ª temporada, a panela de pressão finalmente explode. Em um momento de pura impulsividade, a dona beija o Harvey do nada. Não foi um beijo de filme de romance, foi um grito de socorro. Foi o momento onde ela disse chega de interpretar a secretária perfeita que não sente nada. Ela precisava saber se o que estava no centro da vida dela há 12 anos era real ou uma ilusão. Esse beijo quebra a dinâmica dos dois. Ele força o Harvey a encarar os próprios ataques de pânico, que começaram justamente quando a dona o deixou para trabalhar com o Louis na 5ª temporada, e força a dona a exigir o lugar que ela realmente merecia na mesa. Vamos falar agora sobre a fase mais polêmica da personagem, que divide opiniões entre os fãs até hoje. A transição da dona de secretária para COO, sócia diretora de operações, na 7ª temporada. A dona passou anos vendo advogados mimados e emocionalmente imaturos, ganhando milhões de dólares e tendo seus nomes na parede, enquanto ela resolvia as crises reais da empresa nos bastidores. Ela cansou de ser a eminência parda, a pessoa que tem o poder real, mas não tem o reconhecimento público. Pedir o cargo de COO foi a dona reivindicando o seu valor de mercado. Ela sabia que a engrenagem da Pearson Hardman, agora Specter Lit, colapsaria sem ela. Ela usou a única moeda de troca que tinha, a dependência deles. Porém, essa transição mostra o lado mais sombrio do desenvolvimento dela. Ao assumir o cargo, a dona muitas vezes perde a mão. Ela passa a agir com uma empáfia que beira a insensatez. No episódio 11 da 7ª temporada, quando ela se envolve em decisões de negócios que exigem conhecimento técnico de fusões e aquisições, ela comete erros que custam caro. É o clássico efeito Dunning-Kruger. Por ser brilhante em inteligência emocional, ela achou que seria brilhante em gestão financeira corporativa automatizada. Mesmo assim, a ascensão dela é uma vitória psicológica. A dona quebrou o teto de vidro. Ela se recusou a morrer na praia como a secretária leal que envelheceu servindo ao chefe. A evolução final, aceitando a vulnerabilidade. O desfecho da dona na 9ª temporada nos mostra o fechamento de um ciclo psicológico perfeito. Quando ela e o Harvey finalmente se acertam e assumem o relacionamento, episódio 1 da 9ª temporada, a personagem muda de tom. Aquela armadura rígida de eu sou a dona, eu nunca erro, começa a dar espaço para uma mulher real, que aceita suas falhas. Ela ajuda o Harvey a se reconciliar com a mãe dele antes de ela morrer, episódio 5 da 9ª temporada, mostrando que seu papel como tradutora emocional do Harvey finalmente atingiu o objetivo maior: curar o homem para que ele pudesse ser um parceiro de verdade para ela, e não apenas um chefe disfuncional. No último episódio da série, temporada 9, episódio 10, quando eles decidem deixar Nova York para trás e ir trabalhar com o Mike Ross em Seattle, defendendo os menos favorecidos, a dona consolida sua evolução. Ela não precisa mais do status daquele escritório de vidro em Manhattan para se sentir segura. Ela não precisa mais provar para todo mundo que é perfeita. Ela descobriu que sua verdadeira força não estava em saber o segredo de todo mundo, mas em ter a coragem de ser ela mesma, com todas as falhas e virtudes. O que podemos aprender com Dona Paulsen? Ela nos ensina que você pode ser a pessoa mais indispensável do mundo, mas se você não colocar limites e não exigir o seu próprio valor,
o mundo vai aceitar o seu sacrifício de bom grado e te deixar exatamente onde você está. A dona teve que errar, quebrar a cara, chorar e peitar os homens mais poderosos de Nova York para entender que a única pessoa que precisava salvá-la era ela mesma. Ela começou a série como um mito intocável e terminou como uma mulher real, imperfeita, mas absurdamente poderosa. E você? Acha que a dona merecia ter chegado à sócia-diretora ou acha que os roteiristas forçaram a barra para agradar o público? Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal para mais análises psicológicas de personagens foda. E a gente se vê no próximo vídeo.